Gravando a segunda parte da aula da temática Psicanálise 2, técnica de atuação com a psicanálise, né? Da técnica psicanalítica, fundamentos da técnica psicanalítica 2. Hoje, 25 de agosto de 2022. Vamos fazer uma coisa interessante. Um dia, o analista manifestou a sua aprovação ante uma opinião do paciente, com um breve sim. Foi aí que o paciente se enfureceu, o que o levou a se surpreender com a sua própria atitude. Pois quero dizer que ali nós não temos que fazer aprovação e nem desaprovação, porque o psicanalista ele precisa ficar totalmente neutro. Aquilo que a pessoa está colocando, a opinião que ele está colocando, é uma opinião dele. E não podemos manifestar a nossa opinião. É um erro crasso numa sessão de análise. Com isso, fica claro que a aprovação do analista traduzia para ele, simultaneamente, uma sensação de proximidade humana que ele não podia tolerar, pelo que sentia uma necessidade ingente de atacar para manter o analista à distância. É natural acontecer de se estabelecer uma certa amizade com o paciente quando durante muito tempo de tratamento. Mas em sessão de análise, não pode haver este afeto, não pode haver a amizade em sessão de análise. Sessão de análise é sessão de análise séria, sem envolvimento. E pontuar no que for necessário, mesmo que doa. Opa, cliquei no lugar errado aqui. Então, é muito comum para muitos analistas a sua atenção na incrementação da aliança terapêutica, enquanto que outros o fazem em relação à conservação da neutralidade, que contribui para o desenvolvimento da neurose de transferência. Na verdade, convém que sejamos flexíveis, oscilando entre essas duas posturas, sendo de bom alvitre, que o analista conheça qual seja a sua tendência característica para poder trabalhar com a sua própria tendência. Lembrando sempre o que aprendemos desde o começo, com Freud, id, ego e superego. O incremento mais eficaz da aliança terapêutica passa pelas interpretações apresentadas no momento mais oportuno. Então, interpretação deve ser apresentada em momento oportuno. Se não for oportuno, não iremos fazer nenhuma interpretação. E também não temos certeza absoluta que estamos na direção certa. Paralelamente, se uma regressão demasiado profunda requerer medidas de apoio, impõe-se reduzir a estas o mínimo necessário. Quando falo de regressão, o que é a regressão? É quando fazemos uma colocação assim. Como que era para você na infância? Como que era para você quando você era criança? Como que era... Isso acontecia com você aos 5 anos, aos 7 anos? O que você lembra dessa época? Isso também é indução à regressão. E a pessoa regride.
ela regrida naturalmente na palavra dela, no discurso dela. Então, tanto as interpretações prematuras, que devem ser evitadas, como também as tardias, vão demonstrar uma compreensão deficiente do analisando, o que acaba abalando a aliança terapêutica. A interpretação é no momento oportuno. Nós vamos desenvolver com a prática, vocês irão também desenvolver com a prática, o momento oportuno para fazer essa interpretação. Daí que o surgimento de uma pseudo-aliança terapêutica, em que o paciente, adotando a intelectualização, não demora em encontrar explicações para as suas ocorrências, sem adotar qualquer modificação comportamental. É comum que tal paciente seja muito ativo em analisar outro, descrevendo, em primeiro lugar, os problemas do seu chefe, da secretária, da sua esposa, da sua família. E assim ele vai percorrendo todos os demais colaboradores da chefia, todos os parentes que o afetam, pai, mãe, explicando os motivos porque todos eles não conseguem fazer o que ele tem por certo, o que ele acha certo. E com isso, ele gera expectativa que os outros possam agir certo como ele quer. Mas como os outros não têm isto para dar para ele se frustra e se torna neurótico. É comum que tal paciente seja muito ativo em analisar o outro, descrevendo, em primeiro lugar, os problemas do seu chefe, em seguida da secretária dele, e assim vai percorrendo todos os demais colaboradores da chefia, explicando os motivos porque todos eles não conseguem fazer o que ele tem por acertado. É o tipo de pessoa que, na realidade, ele quer ter razão. E o psicanalista, ele não precisa ter razão, ele só precisa ouvir e saber trabalhar isso para a pessoa respeitar que os outros também têm as razões deles. A influência do superego passa muitas vezes inadvertida, prejudicando a aliança terapêutica. Uma vez que a análise traz de volta ao paciente situações em que foi obrigado a trabalhar revoltado contra a obrigação de fazê-lo. Obrigado a estudar quando queria brincar com seus coleguinhas na rua. Obrigado a estudar quando queria assistir um jogo de futebol. Obrigado a fazer no trabalho uma tarefa que não é da sua alçada. A aliança terapêutica continuará exercendo um importante papel, mesmo depois do término da análise. Interessante, né? Mesmo depois do término da análise, a aliança terapêutica continua exercendo papel muito forte. Assim, nós vamos ver que os analisandos sempre mencionam a paciência e o respeito exteriorizados pelo analista. Esse é o ponto principal, quando nós falamos que a principal característica do psicanalista é paciência e respeito pelo ser humano que está ali. Não importa o que ele esteja falando. Isso porque o analista que está ali demonstrando esse esforço, com o fim de conseguir uma solução para os problemas do analisando. Oferecer uma solução que ele vai tomar a decisão. Ainda que por vias tortuosas, às vezes difíceis e dolorosas. Observação que, na verdade, contribui mais para a eficácia da análise
do que brilhantes interpretações isoladas da parte do analista. Dar uma aula sobre a psicanálise, querer falar sobre o complexo de Édipo, querer falar sobre as pulsões. Aí é ego do analista que está se manifestando. Isto não se faz em sessão de análise. A resistência implica todas as forças dentro do paciente que se opõem aos procedimentos e processos do trabalho psicanalítico. Em maior ou menor grau, a resistência está presente desde o começo até o fim do tratamento. E como aparece resistência? Vocês mesmo, quando começam a fazer suas análises com o psicanalista, podem observar as resistências que vocês tiveram no início. E quanta resistência tem ainda aqueles que continuam. As resistências defendem o status quo da neurose do paciente. As resistências se opõem ao analista, ao trabalho analítico e ao ego racional do paciente. A resistência, portanto, minha gente, é um conceito operacional. Ela não foi inventada recentemente pela análise. A situação analítica se transforma numa arena em que as resistências se acabam revelando. Vamos encontrar resistência de repressão. Consiste na repressão que o ego faz de toda percepção que causa algum sofrimento. Eu analisando o que está lá na frente, falando com o seu analista, e ele quer falar tal coisa, mas ele tem vergonha de falar alguma coisa que ele fez, que o superego dele castiga, que ele acha vergonhoso. Então, o ego reprime. Ele faz a repressão quando tem que falar da sua intimidade. E ele precisa falar da sua intimidade. Ele faz a repressão para falar sobre a sua vida sexual, das suas fantasias, porque acha que isso vai desonrá-lo. Ainda na resistência de repressão, depois nós temos a resistência de transferência. A paciente ou o paciente manifesta uma resistência contra a emergência de uma transferência negativa ou sexual com o seu analista. E tem a de ganho secundário. Pelo fato de que a própria doença concede um benefício a certos pacientes que têm prazer no seu sofrimento, como histéricos, personalidades imaturas e aqueles que estão pleiteando alguma forma de aposentadoria por motivo de doença. Essas resistências são muito difíceis de abordar, porque elas são egocintônicas. Manifestações do ego, sintonias do ego, sintomas do ego. As resistências provindas do id, lá de baixo, Freud as considerava como ligadas à compulsão à repetição. E que, juntamente com a adesividade da libido, a libido aderida a um objeto, promove uma resistência contra mudanças internas. Essa resistência contra mudanças internas é porque, se ele vai se liberar de alguma coisa, a adesividade daquele objeto está tão forte, daquela situação está tão forte, que ela não quer perder aquela situação. Vamos encontrar o paciente eterno, que é aquele que nunca chega à dissolução da neurose de transferência, passando a análise a ter um lugar permanente na sua vida real. Com o tempo, vocês vão encontrar isso também.
Eu falo com vocês do casal de pacientes que eu tenho que frequenta meu consultório há 12 anos. Já tem conhecimento, já tem noção da causa das suas neuroses, da sua agressividade, das suas dificuldades de relacionamento com seu marido e vice-versa. Mas aquilo é tão forte que novas situações que vão vivenciando se manifestam novamente. A dissolução dessa neurose de transferência, passando a análise para esse lugar permanente na vida da pessoa, porque esse sofrimento de neuroses, psiconeuroses, ela pode vir desde a fecundação. E como afeta a vida da pessoa. Em determinados momentos aquilo explode. Mas aí o paciente estabeleceu uma aliança com o psicanalista, ele não quer terminar a análise. Tanto que uma paciente, quando digo, oh, acabou seu tempo, ela fala, ou ela retorna com o fim de se desviar de toda a confrontação com problemas que ela considera difíceis. O paciente particularmente racional, encontrado principalmente entre os candidatos a psicanalistas, é alguém que pensa a partir do seguinte esquema. Sendo um analista tão racional, posso eu me comportar irracionalmente? Por conta desse raciocínio, os sentimentos transferenciais se debilitam quando da identificação com o analista, passando a aliança terapêutica a ser extensivamente usada como defesa. Aí, no caso, não se chegar a experienciar um trabalho comum, baseado no respeito mútuo, vai acontecer que o analisando conseguirá apenas confiança suficiente em si mesmo para analisar sozinho os seus conflitos. Muito difícil ele vai resolver. Isto não ensejará o mesmo nível de resultados como os que se pode conseguir a partir do estabelecimento de uma aliança terapêutica fundamentada no respeito mútuo e numa igualdade, seja lá qual for o nível da pessoa. E o que mais incomoda o psicanalista é o silêncio. O silêncio na psicanálise. Eu coloquei uma imagem aí, que é a imagem de uma interpretação do filme Hannibal, onde ele está com a máscara e não consegue falar. A mesma coisa acontece em consultório, que a pessoa coloca uma máscara e não consegue falar. Mas nós não sabemos o quanto tem lá dentro dele de agressividade. Quem assistiu esse filme, lembra a força da agressividade que tinha Hannibal. O silêncio na sessão pode ser atribuído a fatores cerceadores do processo analítico. O silêncio, fatores que cerceiam o processo analítico, prejudica o processo analítico. Nós temos que saber lidar com isso. Ao retraimento do sujeito diante do analista, a censura de algum pensamento, que é um recalque inconsciente, a dificuldade na transferência, como uma resistência à análise, ou a ação da pulsão de morte, engendrada pelo aparelho psíquico, de acordo com Henriques, na publicação 2012.
paciente silencioso, de uma forma consciente ou inconsciente, o paciente se nega a transmitir seus pensamentos, desta forma, atentar para a comunicação não verbal. Então, o máximo que costumo fazer quando o paciente está em silêncio, observar. E ele, então, está movimentando os olhos, você vê todas as expressões. A gente pode fazer uma observação, inclusive, dizendo assim, quantos pensamentos, hein? Ele pode falar, sim, muitos. Ou pode simplesmente concordar com a cabeça. Uhum. Quer me falar? Antônio? Oi. Dá licença, Antônio. Antônio, eu noto uma coisa. É bastante comum o paciente cruzar as pernas e ficar constantemente balançando o pé. Para aliviar a tensão, a ansiedade. Mas é uma descarga motora que a gente percebe que não consegue se tranquilizar. Aí, acorda esse tipo de situação? Álvaro, a sua fala está sendo cortada. Então, não deu para compreender bem. Opa! Eu vou para um lugar, deixa eu ir para um lugar que tenha uma situação melhor. Isso. Perfeito. Por favor. Antônio, eu percebi, assim, numa situação, o paciente com a perna cruzada e balançando constantemente. E praticamente a sessão inteira, ele ficou com a perna cruzada e balançando a perna, como um tique nervoso. Eu sei que isso é um alívio à ansiedade. Aí eu fiquei pensando, será que eu faço rapport com a mesma, copio esse mesmo movimento? Não, só cruza as pernas. Tá. Mas não faz o mesmo movimento. Eu percebi ele, assim, ó, o tempo todo com a perna cruzada e tremendo, balançando a perna. É da ansiedade dele. Fica com a perna cruzada também, mas não balança suas pernas. Obrigado, Antônio. Obrigado. Deixe ele à vontade, deixe ele à vontade. E é importante que ele não note que você percebeu isso. Perfeito, perfeito. Eu não deixei notar. Quando estabelecer o rapport, estabelecer a empatia, aí ele começa a se desenvolver. Mas é a ansiedade que ele está tendo naquele momento, balançando as pernas, é um tique nervoso desenvolvido automaticamente que ele não percebe. Não percebe mesmo. Não percebe. Algo que ele precisa falar e ele olha, não... olha que interessante. Ele se queixa de dor no quadril no lado direito, justamente com relação à perna que ele balança. Sim. E certamente vai provocar dor no quadril, porque você ficar numa posição dessa balançando a perna, você está forçando a articulação. Exatamente. Ele não percebe, procurou o fisioterapeuta e é ciático, não sei o que mais, está muito preocupado com isso. O que pode acontecer, Álvaro, quando a gente encontra pessoas assim e que realmente está se manifestando a dor, e ele está procurando um massoterapeuta, alguma coisa assim, pensando que é nervo ciático, tomando remédio para aliviar a dor, a gente pode falar com ele se ele já experimentou ir a uma academia fazer alongamento. Não estamos recomendando, mas só de falar se ele já experimentou de ir numa academia fazer alongamento, indiretamente, discretamente, é uma sugestão. Porque é o nervo que está contraindo o movimento, percebe? E se ele vai para uma academia seguir sério aquilo lá, vai acabar esse problema dele. Os 45 minutos comigo ele ficou balançando a perna. Eu imagino que no serviço ele faça a mesma coisa o dia inteiro. Vai ter dor, não tem dúvida.
Se ele falar da dor e tal, você só pode falar com ele. Você já procurou uma academia para fazer alongamento? Pode Boa ser ideia, boa ideia. interessante. Se ele vai em médico, o médico vai puxar remédio nele, vai pedir uma porrada de exames e não vai resolver. É o que está acontecendo. Então tá, legal, muito bom. Mas ele Muito fala. obrigado. Quando ele está falando, ele fala. Enquanto ele está fazendo, balançando a perna, ele fala. E tem aquele que fica silencioso e balançando as pernas. Mas ele faz também, ele também fica silencioso e conversando, ou parado, mas balançando a perna sempre. E há tanta coisa dentro dele que o está incomodando. Por isso ele tem... Imagina só. Legal? Outra coisa é o discurso intelectualizado dessas pessoas. É muito racional, buscando um isolamento em alguns casos para resistir a algum efeito. Uma postura fixa, intranquila, movimentos repentinos, se fixa num determinado assunto, num tempo passado ou presente, em triabilidades, em assuntos externos, para evitar uma introspecção dentro dele. Evita determinados temas, principalmente sexuais agressivos. Muitas vezes, ao invés de usar a sua verbalização para comunicar, usa principalmente para confundir. Não tem clareza naquilo que fala. Esse silêncio na psicanálise mostra determinado ritual, como a rigidez no horário, traz anotações, começa a sessão de uma mesma forma, ou com assuntos já decorados. A maneira de falar é muito técnica, racional, formal. Evita certas palavras pelo seu sinônimo. Fala muito enfaticamente sobre alguma coisa, um determinado assunto. Fala por subentendidos e enigmas, fazendo da análise um jogo de adivinhação. Já outros transformam a sessão em polêmica, como se a análise fosse um jogo de opiniões, eles querem discussão. São aqueles que gostam de fazer a terapia de boteco, a copoterapia, conversando com amigos e trocando. Aí o amigo dá opinião, ele também dá a opinião dele. Psicanalista não tem opinião. E aí é onde ele se frustra. Ele tenta provocar uma opinião. O que você acha disso? Mas eu não tenho razão? Eu estou certo ou estou errado? Aí comenta um fato qualquer e pede, o que você acha disso? Comenta uma situação qualquer. E quem é que está mais legal naquela situação que ele conta? Nós assim, podemos responder assim, que eu não sei. Só se eu estivesse conversando com ele para ele me falar, para eu saber. Eu não posso pressupor o que é que ele está pensando. Não posso pressupor o que é que ele quer. Para mim, não tem nada disso. Esse é o exercício que nós temos que praticar sempre. Agora que eu notei que não tinha acendido as lâmpadas aqui. Só engatar aqui, só um minutinho. Pronto, agora melhorou, né? Estava ficando no escuro. Ficou claro, minha gente, isso aí?
Então, nós vamos analisar, assim, tipos, fontes e identificação das resistências. São 5 espécies de resistências que emanam de 3 direções. Uma que sai do ego, outra que sai do id, outra que sai do superego. Só o ego é a fonte de 3 resistências, cada uma diferindo em sua natureza dinâmica. A primeira dessas 3 resistências do ego é a resistência da repressão. Aí a segunda vem a seguir, a resistência da transferência, que é da mesma natureza, a dificuldade de falar. Ou que fala muito aceleradamente, de forma que ele quer ter razão daquilo que está falando, e ele às vezes quer confundir. Mas que tem efeitos diferentes e muito mais claros na análise. Visto que consegue estabelecer uma relação com a situação analítica ou com o próprio analista, reanimando assim uma repressão que deve somente ser relembrada. É aquele paciente que vem ao consultório e começa a falar como se fosse uma metralhadora. Nós só ficamos ouvindo. Ele está falando um monte de coisas, ouvindo, nós vamos observar algumas palavras importantes para a gente pontuar no final, na hora que nós formos falar, está acabando seu tempo, eu tenho mais 5 minutos. A terceira resistência, embora também do ego, é de natureza inteiramente diferente. Aí Freud diz assim, eles se queixam da doença, mas eles exploram a doença com todas as suas forças. Ele tem prazer na doença. E se alguém tenta afastá-la deles, defendem-na como a proverbial leoa com seus filhotes. Então, essa terceira resistência, embora também do ego, é de natureza inteiramente diferente. Ela advém do ganho proveniente da doença, o ganho secundário, e se baseia numa assimilação do sintoma do ego. Representa uma não disposição de renunciar a qualquer satisfação ou alívio que tenha sido obtido. Então, quando ele só fala da situação dele, pode ter a certeza que você não precisa fazer nenhuma pontuação. Quando terminar, você vai querer continuar a fazer seu tratamento. Se você quiser, as condições são essas. Aí você apresenta os seus valores, o agendamento uma vez por semana. Não precisa ficar preocupado em fazer uma pontuação. A quarta variedade que decorre do ID é a resistência que necessita de elaboração. E isso é muito, muito legal. Precisa ser elaborada essa resistência do ID. O que vem do ID são as pulsões, são os desejos, as fantasias. E a quinta, proveniente do superego, é a última a ser descoberta. É também a mais obscura, embora nem sempre a menos poderosa. Parece que se origina do sentimento de culpa ou da necessidade de punição que ele carrega com ele mesmo. Eu errei, eu tenho que pagar. Opondo-se a todo movimento no sentido do êxito, inclusive a recuperação do próprio paciente pela análise. Resistência de repressão consiste na repressão que o ego faz de toda percepção que causa algum sofrimento. Resistência de transferência, a paciente manifesta uma resistência contra a emergência de uma transferência negativa ou sexual com o seu analista, repetindo em função dessa explicação.
de ganho secundário pelo fato de que a própria doença concede um benefício a certos pacientes, como os histéricos, personalidades imaturas e aqueles que estão pleiteando alguma forma de aposentadoria por motivo de doença. Essas resistências são muito difíceis de abordar, porque sabemos que são egossintônicas. As resistências provindas do id, Freud as considerava como ligadas à compulsão à repetição, e que, juntamente com uma adesividade da libido, promove uma resistência contra mudanças. A resistência oriunda do superego, a mais difícil de ser trabalhada, segundo Freud, por causa dos sentimentos de culpa que exigem punição. No clássico Análise Terminável e Interminável, de Freud, introduz alguns novos postulados teóricos, técnicos, que se pode dizer que aí ele formula um sexto tipo de resistência. Aqui é provinda do próprio ego contra o próprio ego. Em certos casos, o ego considera a própria cura como um novo perigo. A resistência se manifesta clinicamente, muitas vezes, de maneira bem complexa, ou muito sutil. Nós podemos identificar algumas atitudes de resistência, como no paciente silencioso, resistência, de uma forma consciente ou inconsciente. O paciente se nega a transmitir seus pensamentos. Desta forma, atentar para a comunicação não verbal, as expressões, a semiologia. O discurso intelectualizado é muito racional, buscando um isolamento, em alguns casos, para resistir a algum afeto. Uma postura fixa e tranquila e movimentos repentinos. Se fixa num determinado assunto, estende aquilo lá num tempo enorme, passado ou presente, em triabilidades, em assuntos externos, evitando essa introspecção. Evita determinados temas sexuais, agressivos. Muitas vezes, ao invés de usar a sua verbalização para comunicar, usa para confundir. Voltamos a repetir que ele mostra determinado ritual com uma rigidez no horário, traz anotações, começa a sessão de uma mesma forma ou com assuntos já decorados. E tem uma maneira técnica, muito técnica, racional e formal. Aí nós vamos entender que nós já estamos falando sobre a questão do ego frágil. Quanto mais frágil o ego do paciente, mais forte é para resistir. Ele desenvolve um quadro narcísico. Quanto mais frágil o ego do paciente, menos humildade ele tem. Em pacientes mais regredidos, estes opõem sérias resistências às mudanças e desejam manter as coisas como elas estão. Não porque desejam se curar, mas é que não acreditam nas melhoras, ou que as mereçam, ou porque correm sérios riscos de voltar a sentir as dolorosas experiências passadas. Traição, humilhação, agressão. Seu objetivo de vida é para sobreviver e não para viver. O paciente, então, mantém com o analista um acordo manifesto e um desacordo latente, de acordo com Bion. Aparentemente, ele é assíduo, colaborador, gentil, que concorda com o analista, aparentemente aceitando as interpretações, porém, no fundo,
ele as desvitaliza, achando-as não importantes. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E de uma maneira muito sutil, sem demonstrar contradição, vai impondo e mantendo suas próprias opiniões, sem aceitar as colocações do analista, não opiniões do analista, as colocações do analista. Muitas vezes, conscientemente, por vergonha ou medo de ser rejeitado pelo analista, escondem algum assunto que acham que vão desonrá-lo perante o analista. Querem manter uma imagem positiva diante do analista. Querem mostrar o que eles não são. E, para fugir do assunto, passam a falar sobre trivialidades. Se um processo permaneceu inconsciente, o fato de ser ele mantido afastado da consciência talvez possa ser apenas uma indicação de algumas vicissitudes, porque passou, e não a vicissitude real. Então, a fim de formar uma imagem dessa vicissitude, suponhamos que todo o processo mental exista inicialmente em um estádio ou fase inconsciente, e que é somente dali que o processo se transporta para a fase do consciente. Da mesma forma como uma imagem fotográfica no tempo de filmes. Começa como negativo e só se torna fotografia após haver se transformado em positivo. Nós estamos numa era que agora não tem mais disso. Hoje a imagem é digital. Mas antes da imagem digital, ela pode começar como uma imagem fotográfica, como negativa, e só se torna fotografia após ser editada. Editar a foto. Então, nem todo negativo se transforma necessariamente em positivo. E não é necessário que todo o processo mental inconsciente venha se tornar consciente. Para qualquer impulso, a vicissitude da repressão consiste em o guarda não lhe permitir passar do sistema do inconsciente para o sistema do pré-consciente. Trata-se do mesmo guarda que vimos a conhecer como resistência quando tentamos suprimir a repressão por meio do tratamento analítico. Em psicanálise, os contrários não se importam em contradição. Poderíamos ampliar a nossa tese e dizer que os sintomas objetivam uma satisfação sexual ou rechaço da mesma, e que, na totalidade, o caráter positivo de realização, de desejo, prevalece na histeria e o negativo ascético na neurose obsessiva. Os sintomas podem servir tanto à satisfação sexual como ao seu oposto. Não há divergências, entretanto, quanto ao fato de que os mecanismos de defesa são utilizados pelo ego. Mas permanece aberta a questão teórica de saber se a sua utilização pressupõe sempre a existência de um ego organizado que seja o seu suporte. As defesas do ego podem se dividir em defesas bem-sucedidas, que geram a cessação daquilo que se rejeita, defesas ineficazes,
que exigem repetição ou perpetuação do processo de rejeição, a fim de impedir a interrupção dos impulsos rejeitados. As defesas patogênicas, nas quais se radicam as neuroses, pertencem à segunda categoria, defesas ineficazes. É o processo de negação. Então, um exemplo, o limão falando em processo de negação, eu não sou amargo. Quando os impulsos opostos não encontram descarga, mas permanecem suspensos no inconsciente, e ainda aumentam pelo funcionamento continuado das suas fontes físicas, aí se produz um estado de tensão, com a possibilidade de irrupção daquilo que ele está por publicar. Outro aspecto que vamos encontrar frequentemente é a sublimação. E pode ser que alguns de nós estejamos fazendo uma sublimação também. Esse é o mais eficaz dos mecanismos de defesa. Na medida em que canaliza os impulsos libidinais para uma postura socialmente útil e aceitável. As defesas bem-sucedidas podem se colocar sob o título de sublimação, expressão que não designa mecanismo específico. Já citei exemplo de sublimação, como é o caso da Liga Feminina de Combate ao Câncer, e que sublima nessa atividade obsessiva a sua sexualidade. Eu, quando fiz uma palestra das mulheres dessa liga feminina, aí no Balneário Camboriú, tinha umas 40 mulheres. Mas ficou patente a manifestação, quando eu disse o que era a sublimação, a manifestação delas de desejo da sexualidade não realizada. As defesas bem-sucedidas podem se colocar sob o título de sublimação, expressão que não designa mecanismo específico. Vários mecanismos podem se usar nas defesas bem-sucedidas. Por exemplo, a transformação da passividade em atividade, dentro da sublimação. Rodeio em volta do assunto, não tem objetividade. Inversão de certo objetivo no objetivo oposto. Aí, o fator comum está em que, sob a influência do ego, a finalidade, ou o objeto, objetivo, ou um e outro, se transforma sem bloquear a descarga adequada. Assim Freud diz: não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos e os impulsos que cedemos sem querer, ato falho, sem querer querendo. As sublimações exigem uma torrente incontida de libido, tal qual a roda de um moinho precisa de fluxo de água desimpedido e canalizado. Então, essa corrente de água ela vai jogar para algum lugar. Onde ela vai jogar isso é onde ela está sublimando. Então, por isso que as sublimações aparecem após a remoção de certa repressão. Para usar uma metáfora,
as forças defensivas do ego não se opõem frontalmente aos impulsos originais, conforme ocorre no caso das contracatexias, mas incidem angularmente, daí uma resultante em que se unificam a energia instintiva e a energia defensiva, com liberdade para se manifestar, com liberdade para atuar. O objeto da sublimação são os desejos pré-genitais. Se esses tiverem sido reprimidos e se permanecem no inconsciente, competindo com a primazia genital, não podem ser sublimados. Existe até uma canção antiga que fez muito sucesso, muito bonita. Amor, sublime amor. E começa assim: é tão sublime o amor. Mas aí ele fala da dor, da falta deste amor. Onde então ele sublima, transformando as coisas como se fosse um amor, na realidade é a libido que não está sendo satisfeita, a sua sexualidade. A capacidade de orgasmo genital é que possibilita a sublimação, dessexualização dos desejos pré-genitais, o que determina a possibilidade de o ego conseguir chegar à solução feliz desta ordem, que não é fácil dizer. Então, a sublimação se manifesta de que forma? Se caracterizando da seguinte maneira: inibição do objetivo, dessexualização. Ora, as pessoas não são assexuais, elas são sexualizadas. Então, ela faz uma dessexualização porque canaliza toda a sua libido em alguma coisa, em algum objeto, em alguma atividade. A absorção completa de um instinto, alteração dentro do ego, qualidades todas essas que também se veem nos resultados de umas tantas identificações, ou seja, no processo de formação do superego. O fato empírico das sublimações, sobretudo as que se originam na infância, dependerem da presença de modelos, de incentivos que o ambiente forneça, direta ou indiretamente, corrobora a asserção de Freud no sentido de que a sublimação talvez se relacione intimamente com a identificação. E já na repressão, que é a operação psíquica que pretende fazer desaparecer da consciência impulsos ameaçadores, desconectando, tentando desconectar desses impulsos, sentimentos, desejos e conteúdos desagradáveis ou inoportunos, desconectando, tentando desconectar isso. Ideia, afeto e assim por diante. Nesse sentido, o recalque seria uma modalidade especial de repressão. Recalque, repressão. Já a racionalização, que é um outro mecanismo muito interessante, que é uma forma de substituir por boas razões uma determinada conduta que exija explicações, de um modo geral, da parte de quem a adota. Então, é aquele tipo de pessoa que você solicita dele uma informação, ou ele fez alguma coisa, e antes dele falar o que ele fez, ele procura racionalizar, não tem objetivo na sua fala. Ele está escondendo a sua ação, o seu ponto final.
Então, esse é um processo pelo qual a pessoa procura apresentar uma explicação coerente do ponto de vista lógico, ou aceitável do ponto de vista moral, para uma atitude que ele tenha tomado. Uma ação, uma ideia, um sentimento e assim por diante. Cujos motivos verdadeiros não percebe. Fala-se mais especialmente da racionalização de um sintoma, de uma compulsão defensiva, de uma formação reativa. Para que eles ficam justificando algo que ele fez, está no processo de racionalização. E aí vem a projeção, que se manifesta quando o ego não aceita reconhecer um impulso inaceitável do id e o atribui a outra pessoa. Então ela diz coisas da outra pessoa que são dela. Essas pessoas que vivem falando dos outros estão falando dela. É o caso do menino que gostaria de roubar frutas do vizinho sem ter coragem para tanto. E diz que soube que um menino na mesma rua esteve tentando pular o muro do vizinho. Um termo utilizado no sentido muito geral, em neurofisiologia e psicologia, para designar a operação pela qual um fato neurológico ou psicológico é deslocado e localizado no exterior, quer passando do centro para a periferia, quer do sujeito para o objeto. No deslocamento, que é um processo que ocorre naturalmente também nas pessoas, através do qual o todo é representado por uma parte ou vice-versa, também pode ser uma ideia representada por uma outra, que emocionalmente esteja associada a ela. Este mecanismo não tem qualquer compromisso com a lógica. É o caso de alguém que, tendo tido uma experiência desagradável com um policial, reage desdenhosamente em relação a todos os policiais. Ele desloca para o grupo. Um fato que acontece com ele, o que ele assiste, o que ele assistiu, o que ele ouviu, generaliza. Aquilo para ele vai ser geral. Ele pode dizer assim, preto é tudo igual. São pobres e burros. Generalizou. Aí pode falar, o branco, o alemão é isso. O alemão é grosso. Falou que é alemão, pode estar certo que lá vem porrada, vem grossura. Ah, é gaúcho. Gaúcho é grosso. Generalizando. Porque ele conheceu um que é grosso. Ele conheceu um alemão que é estúpido. Generaliza quando tem tantos outros dentro daquele grupo de pessoas a que ele está mencionando, que tem qualidades maravilhosas. É o caso de alguém que tem tido, portanto, essa experiência desagradável, para vocês entenderem, com um policial, ou uma experiência desagradável com um médico, ou uma experiência desagradável com um psicanalista, com um psicólogo, vai generalizar. E vai dizer, médico é a máfia. É assim. Aí a gente acaba sendo influenciado por isso. E não é? Tem muitos médicos excelentes, tem excelentes psicanalistas, tem excelentes psicólogos. Aliás, em todas as profissões, tem excelentes profissionais. Mas um mancha totalmente aqueles que exercem um trabalho bom. Então tá. Então tenta ver a opinião pública sobre os advogados. Quer repetir, por favor?
Já tentou observar a opinião pública sobre os advogados? O advogado. Meu Deus do céu, que resistência se tem. A classe, quando tu fala que é advogado, já parece que a pessoa adquire uma resistência. Mas eu observei também com relação ao psicanalista. Quando você fala que é psicanalista, a pessoa já parece que se ajeita melhor na cadeira. O que se fala também de advogado, Ah, quando fala assim, advogado, você tem que fechar seu bolso. Eles não meter a mão no seu bolso. É porque um meteu a mão no bolso dele. Generalizou. generalizou. Bem assim. Advogado, é ladrão. Que coisa, né? Que é o ser humano. É. Então, no deslocamento, o todo é representado por uma parte, vice-versa, pode ser uma ideia apresentada por uma outra, que emocionalmente seja associada a ela. Esse mecanismo não tem, portanto, nenhum compromisso com a lógica. Voltamos aqui ao caso da experiência desagradável, de fazer esse deslocamento de uma pessoa para um grupo de pessoas. E o deslocamento também acontece nos sonhos, é corrente nos sonhos, onde uma coisa representa a outra. Então, na interpretação dos sonhos, ela é muito sutil para que a gente possa ter um entendimento. Vocês se lembram da interpretação dos sonhos, quando eu contei sobre aquela mulher que estava fazendo um tratamento comigo, que ela falou do pesadelo que ela tinha? Ela deslocou a figura do homem que abusava dela na figura de um touro, com a corcunda grande, com chifre, bufando em cima dela. Os sonhos são bastante complicados a gente entender, mas temos que entender que nos sonhos tem muito deslocamento de uma coisa para outra. Ele não tem a lógica, ele tem a interpretação que nós, aos poucos, vamos aprendendo a desenvolver essa interpretação, esta elaboração. E também se manifesta na transferência, fazendo com que o indivíduo apresente sentimentos em relação a uma pessoa, que, na verdade, ele representa uma outra pessoa do seu passado. Já num mecanismo interessante, a identificação, que é o processo psíquico pelo meio do qual o indivíduo assimila um aspecto, uma característica de outra, e se transforma, total ou parcialmente, apresentando-se como modelo desse outro. A personalidade aí se constitui, se diferencia por uma série de identificações. Então, nós já falamos da regressão, mas voltamos nela aqui novamente, porque é o processo psíquico em que o ego recua, fugindo de situações conflitivas atuais para um estágio anterior. É o caso de alguém que, depois de repetidas frustrações na área sexual, regrida para obter satisfações à fase oral, passando a comer em excesso ou a beber em excesso. Considerado em sentido tópico, a regressão se dá, de acordo com Freud, ao longo de uma sucessão de sistemas psíquicos que a excitação percorre normalmente seguindo determinada direção. No seu sentido temporal, a regressão supõe uma sucessão genética e designa o retorno do sujeito a etapas ultrapassadas no seu desenvolvimento.
se são as fases libidinais, relações do objeto, identificações, aquelas fases do desenvolvimento psicossexual. No sentido formal, a regressão designa a passagem a modos de expressão e de comportamento de nível inferior do ponto de vista da complexidade, da estruturação e da diferenciação. Então, o isolamento é um processo psíquico típico de neurose obsessiva. Consiste em isolar um comportamento ou um pensamento de tal maneira que as suas ligações com os outros pensamentos ou com o autoconhecimento ficam absolutamente interrompidas. Já que foram os pensamentos, os comportamentos, completamente excluídos do consciente. Em seguida vem a formação reativa, que é um processo psíquico que se caracteriza pela adoção de uma atitude de sentido oposto a um desejo que tenha sido recalcado, constituindo-se numa reação contra ele. É o processo psíquico do qual um impulso indesejável é mantido inconsciente, por conta de uma forte adesão ao seu contrário. Da compensação, que é o processo psíquico em que o indivíduo se compensa por alguma deficiência, pela imagem que tem de si próprio, por meio de outro aspecto que o caracterize, que ele, então, possa considerar como um trunfo. E a expiação, que é o processo psíquico em que o indivíduo quer pagar pelo seu erro imediatamente. Automutilação, autocondenação. Na negação, essa tendência a negar sensações dolorosas é tão antiga quanto o próprio sentimento de dor. Nas crianças pequenas, é muito comum a negação de realidades desagradáveis. Negação que realiza desejos e que simplesmente exprime a afetividade do princípio do prazer. E aí vem a projeção, que originalmente a ideia de engolir um objeto exprime a afirmação. E como tal, é o protótipo de satisfação instintiva, e não de defesa contra os instintos. No estádio do ego prazeroso purificado, tudo quanto agrada é introjetado. Pensamos, sentimos e agimos de acordo com as memórias que vamos formando no decorrer de nossa existência. Os objetos sexuais derivam de objetivos da incorporação. Aí a transferência é a base de qualquer técnica psicanalítica. É necessário que haja transferência na sessão de análise. São os instrumentos principais, comuns a todas as técnicas. Na associação livre, ele vai começar a transferir, embora esteja cheio de mecanismos de defesa, embora não esteja revelando a sua realidade. E a grande habilidade do analista é entender que está havendo uma transferência no emaranhado muito grande da fala do paciente, utilizando tudo que nós vimos até agora de mecanismos. Mecanismo do ego, mecanismo do id, mecanismo do superego. Reprimindo, recalcando, se valorizando, principalmente os narcísicos, que se valorizam demais.
Desta forma, qualquer técnica usada, esta sempre precisa levar em conta a competir com as forças inconscientes que resistem ao tratamento, porque não sai a realidade interna. E a transferência vem cheia de coisas, tumultuada. É um emaranhado a elucidar. A psicanálise pretende tornar consciente aquilo que é inconsciente e facilitar a descarga afetiva, buscando revelar os conflitos inconscientes através da associação livre-sonhos, analisando e interpretando as existências, tensões, e interpretando e estimulando as transferências, além de reestruturar os mecanismos de defesa, visando o manejo mais eficaz dos impulsos do inconsciente. Interessante quando a pessoa nos procura, se nós perguntamos, por que você veio falar comigo? Por que você veio ao meu consultório? Aí ele começa a relatar, mas ele começa a relatar as suas razões e não a realidade. Nós vamos escutar, então, toda aquela história que ele está contando, falando de outras pessoas. Aí ele conta a história de que ele era rejeitado pela mãe e que os irmãos mais velhos tinham primazia, ou porque, por ele ser caçula, ele não ganhava uma roupa nova, ele herdava a roupa dos mais velhos, mostrando que ele foi um cara sofrido. Ele é sofrido e agora. Mas o seu passado tem uma influência muito grande para poder se revelar. É quando um paciente vem com um sentimento muito forte de rejeição, então ele luta com uma força muito grande para ele ser o melhor naquilo onde ele trabalha. Porque ele foi rejeitado. Porque a mãe diz assim desde pequeno que ele foi um acidente, foi uma camisinha furada. Então, um filho não desejado. Como marca isso na vida da pessoa e afeta toda a sua personalidade na vida adulta. Vem lá do inconsciente. E talvez ele use isso para se vangloriar, para dizer que ele é forte, que ele está fortalecido e que ele sofreu. Na realidade, ele não está resolvendo as suas neuroses. Ele tem que viver a sua realidade de hoje. Essas informações nos ajudam muito a poder pontuar para ele resolver a sua vida pessoal. Portanto, associação livre. Olha o tamanho da orelha de Freud. A nossa também cresce assim, ó. Associação livre. Se tem alguma dificuldade auditiva, procura um aparelho auditivo para melhorar isto. Temos que ouvir bem. Atenção flutuante na fala da pessoa. A transferência e a interpretação são elementos essenciais da teoria freudiana, que são utilizados na técnica psicanalítica de passagem do inconsciente para o consciente, através da interpretação do que está reprimido no paciente, trazendo para o consciente. À medida que nós vamos praticando, vamos ouvindo em consultório, depois vocês começam a fazer a supervisão, que já vai ser a partir do próximo módulo, vocês poderão adquirindo essa prática e essa confiança. Porque no início,
aquela dúvida. Como vai ser o meu primeiro paciente? Como será que vai ser a minha primeira sessão? Aquela ansiedade de que vai ter que fazer alguma coisa, não é? Vocês estão com um conhecimento muito grande para simplesmente ouvir, para controlar a sua ansiedade em querer resolver a vida do paciente, porque não é isso, você não vai resolver a vida do paciente. Aí se ele me perguntar tal coisa, a sua insegurança precisa ser superada. Não importa, se ele perguntar tal coisa que você não sabe, diz assim, eu não sei. Você sabe? E assim vai. Portanto, é ouvir. Ouvir é o que é o mais importante, técnica psicanalítica. Aquilo que vem do inconsciente para o consciente. Aquilo que o ego está jogando para cima de nós, fazendo as suas transferências. Basta ouvir. Não precisamos elucidar logo de cara, através da interpretação do que está reprimido no paciente. Portanto, isto vai trazendo para o consciente. À medida que ele vai falando que a gente não tem manifestação nenhuma, não mostra nenhuma expressão, tem que tomar muito cuidado com isso, sempre cara de paisagem, sem franzir a testa, sem ter expressão de susto, seja lá o que for que esteja saindo. Ouvir pacientemente, com neutralidade, fazendo rapport a todo instante. Aí realmente começa a fluir uma análise, que aí se estabelece a empatia. O psicanalista precisa estar atento sobre as reações transferenciais e contratransferenciais que acontecem contigo. O alvo saiu. Elas necessitam desses cuidados serem trabalhadas para não prejudicar o tratamento psicanalítico. O psicanalista precisa compreender as projeções do paciente sem atuá-las, como também o seu processo de negação, como também seu grau narcísico. Mas entendendo o papel da fantasia inconsciente na estrutura mental, e interprete os mecanismos mentais da criança que está se manifestando dentro de todas as pessoas. Fico claro, minha gente? Alguém quer fazer alguma pontuação, quer fazer alguma pergunta? Próximo módulo, vamos começar, então, vendo a ética, que é importante para completar essa base do conhecimento psicanalítico. Depois nós vamos aprofundar mais ainda em conhecimento psicanalítico. Mas a base que já foi transmitida a vocês já está boa para começar a trabalhar com paciente piloto. Professor, então é em outubro que a gente pode começar. Em outubro. Uhum. Não, setembro. Setembro? Setembro, porque você já vai ter, em setembro, você vai ter o módulo 14º, que é a Uhum. ética. Aí vai ter o juramento, Uhum. para começar a colocar em prática tudo que nós estudamos até agora. Sem tremer de medo, sem ansiedade, com autoconfiança. Acredite, vocês têm um conhecimento que os outros não têm. Nós não vamos ensinar aos outros o que nós aprendemos. Nós vamos utilizar o que nós aprendemos para tratar pessoas nas suas neuroses, nos seus conflitos internos. Fica claro? Uhum.
Alguém mais? E o Alvo está caindo toda hora a internet dele. Vamos ver se o Alvo quer falar alguma coisa. Vanessa, quer falar alguma coisa, Vanessa? Cadê a Vanessa? Está ouvindo, Vanessa? Álvaro, quer se manifestar? Pois não, Antônio. Antônio, eu vejo a sublimação como o mais elaborado dos mecanismos de defesa, que oferece, inclusive, prosperidade às pessoas. Eu vejo muita gente sublimando na profissão, Sim. e alguns gênios a gente vê que sublimaram, tá? Para atingir o sucesso. Ela é benéfica. Benéfico em algum... claro, os mecanismos de defesa todos têm que usar com certa cautela, mas vem a ser benéfico, né? Nossa, tanto gênio aí que sublimou, largou o que estava fazendo para as próprias pulsões e conduziu para algum objetivo nobre, um objetivo digno. E, por vezes, não só dedicado à comunidade, como igreja, às vezes dedicado à profissão. E, às vezes, até obsessivo, né? O limite sempre tem que ter, né? Às vezes, a gente observa obsessão naquilo. Isso mesmo. Algo mais? Tá muito boa a aula, amigo. Muito boa. Obrigado. Tá. Vanessa, quer falar alguma coisa, Vanessa? Será que caiu a internet dela? Não, ela está A minha aí. caiu agora, pô. Ela está aí. Mas tudo bem, não tem Está problema. elaborando. Está elaborando. É. Bom, se não tem mais nada, nós vamos passar à etapa seguinte. O trabalho para a nota é um artigo sobre a dinâmica dos mecanismos de defesa. Como surge e como se manifesta. A origem e a manifestação. Mínimo de 3 páginas. Máximo de 5 páginas. Envia pelo WhatsApp, pelo e-mail. Próxima aula. Início do estágio. Oba! Legal. Parabéns, colegas. Obrigada. Então, próxima aula, Ética Psicanalítica, 26 e 19 de setembro de 2022. Logo após essa aula, vocês receberão, portanto, uma habilitação de psicanalista para começar a trabalhar paciente piloto. Certo, minha gente? Uhum. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Acho que não. Ok. Então, muito obrigado pela Tá. Toda vez que eu tenho uma aula com vocês, eu também estou aprendendo um pouquinho mais. Entendendo que nós não sabemos tudo. Nós temos muito que aprender ainda. Vamos caminhar juntos aí até onde der, não é isso? Muito obrigado Sim. de vocês. Tenham todos uma ótima noite. Recebam o meu abraço carinhoso. Igualmente. Boa noite. Deu ótimo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.